Olá, sexto ano. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a propriedade do ar. Primeiro, eu quero que vocês abram o livro de vocês, o livro 2 do pH, lá na página 523, e leiam um texto com o título Por que tantos alpinistas estão morrendo no Everest? Lá vai dar uma introdução do que a gente vai falar, beleza? Então, dê uma pausa nesse vídeo, vão lá ler o texto e depois voltem aqui, beleza? Combinado? Então, aquele texto, ele fala sobre a questão da pressão do ar, né? Da pressão do ar, também fala sobre a questão de como o ar é rarefeito em altitudes maiores, e como o ser humano reage a isso. Então, o gás, primeiramente, a gente tem que entender que o gás, ele ocupa um espaço, gás é matéria. Lembram lá da tabela periódica que a gente olhou? Na tabela periódica tem vários elementos químicos lá. E vários elementos químicos daquele são gases. Então, se está na tabela periódica, quer dizer que são compostos químicos, são elementos químicos que compõem uma molécula que compõe um determinado composto, tá? Então, eles têm matéria, eles têm massa, eles ocupam espaço no universo, beleza? Então, os gases, eles não são palpáveis às nossas mãos, mas eles existem, né? Tanto é que a gente respira, a gente sente quando o vento bate, a gente sente o vento, a gente sente cheiro, que são gases, né? Então, os gases, eles têm uma matéria, eles têm um corpo, beleza? Então, tudo aquilo que tem matéria, a gente fala que é um corpo. Um corpo é aquilo que possui matéria, que é feito de algo, que é feito de elementos químicos, ou aqueles elementos químicos da tabela periódica que a gente viu, combinados entre si, beleza? Então, a gente vai falar bastante sobre isso. Então, o ar em si. O ar em si, ele tem uma massa, ele tem um peso, tá? Por exemplo, aqui na imagem, ela mostra duas balanças. Uma balança aqui, ó, medindo o peso de uma bexiga com ar, né? Uma bexiga cheia. E do lado direito aqui, uma bexiga sem ar, uma bexiga murcha. E aqui embaixo vai marcar o peso delas, tá? Esse número aqui, 1,60 e aqui 1,20 é o peso dessa bexiga com ar e sem ar. E vocês percebem que é diferente, né? 1,60, 1,20. Então, o que tem diferente entre as duas? Uma tem ar e a outra não. Ou seja, se o peso é diferente, é a mesma bexiga. Só que ela tem peso diferente, quer dizer que o ar, então, ele tem um peso. Ele tem uma massa, ele tem matéria, beleza? Então, ele pesa realmente, ele vai mudar o peso das coisas. Aí, a principal diferença de massa e peso, que tem diferença, beleza? A massa é a quantidade de matéria que o corpo possui. Ou seja, no caso aqui da bexiga cheia, ela tem uma massa maior do que a bexiga que está vazia, porque aqui ela tem ar e o ar tem massa, o ar tem matéria, beleza? Então, a massa dela vai ser maior e, consequentemente, o peso também. Peso seria, então, a massa mais a gravidade. A gente falou de gravidade quando a gente estudou lá no começo do ano astronomia, lembra? Quando a gente estudou o universo, o que compõe o universo, o que faz com que os planetas orbitem o Sol. É a força da gravidade. Então, a gravidade ela é uma força que faz o quê? Ela atrai os corpos. Então, o corpo maior, no caso lá do sistema solar, quando a gente falou, era o Sol tem uma massa muito grande e isso faz com que atraia os planetas que têm massa menor para mais próximo dele. Então, eles ficam orbitando graças à força, o Sol, graças à força da gravidade, beleza? Então, tudo que está aqui no nosso planeta a força da gravidade age sobre tudo isso, tá? O que mantém nós aqui presos ao chão? Que é porque a gente não sai por aí voando? Porque a gravidade nos força a ficar próximo do chão, porque o chão, o núcleo do planeta, que a gente também já estudou, o núcleo do planeta ele tem muita massa, tem magma, lembra? Tem rochas, então tem muita massa. Isso faz com que tudo na sua superfície seja atraído para ele, tá? Isso é a força da gravidade, beleza? Então, a massa é o que compõe o corpo, certo? E o peso é essa massa mais a força da gravidade. E esse conjunto
tem um peso. Então, por exemplo, quando a gente está aqui no planeta Terra, o ser humano está aqui no planeta Terra. Por exemplo, tem uma massa de uma pessoa, um astronauta tem uma massa de corpo, ele vai pesar na balança lá, e a massa dele vai ser 50 quilos. Mas aqui no nosso planeta Terra, a gravidade ela atua muito forte, né? Porque a gente fica atraído no chão, certo? Então eu digo que o peso desse astronauta aqui no planeta Terra é 50 quilos, porque é a massa dele mais essa força que atrai ele para o núcleo da Terra, certo? Mas se esse astronauta vai lá para a Lua, a gravidade é muito menor, a gravidade não atua sobre os corpos, o ser humano, né? Então, por isso que quando o homem vai para a Lua, o astronauta vai para a Lua, ele fica levitando como se fosse, mas não é levitando, não é mágica. É a gravidade. A gravidade não está atuando lá. A gravidade não tem força suficiente para puxar esse ser humano para andar no solo ali da Lua, tá? Então, na verdade, lá no caso, lá na Lua, o astronauta, a massa dele vai continuar a mesma, mas o peso dele não vai ser mais 50 quilos, como era aqui no planeta Terra, beleza? Porque no planeta Terra era a massa dele mais o peso. Lá na Lua é só a massa dele, ou seja, o que compõe ele, a pele, os órgãos, o cabelo, é apenas isso. Não é mais a força da gravidade que está atuando, então o peso dele vai ser diferente. Então, o peso que um astronauta tem aqui no planeta Terra não é o mesmo peso que ele tem lá na Lua. Porém, a massa desse astronauta aqui na Terra e na Lua vai ser exatamente a mesma. Beleza? Então, eu falei para vocês, o ar, ele ocupa um espaço, porque, né, ele é matéria, ele tem um corpo, certo? Por exemplo, a gente pode pensar nisso facilmente se a gente pensar na bexiga, né? A bexiga é um material de plástico, certo? Então, quando não tem ar nenhum, ela ocupa um espacinho. Se eu coloco mais ar nela, ela vai já aumentar de tamanho. Se eu encho mais ainda ela de ar, ela vai aumentar mais de tamanho. E se eu encher mais, ela vai ficar maior ainda. Então, quer dizer que o ar está ocupando todo aquele espaço que tem dentro desse plástico, que é a bexiga, né? Dessa borracha, que é a bexiga. Então, esse material, enfim, esse material ele vai ser ocupado, esse espaço que tem dentro dele, que era vazio, vai ser enchido de ar, beleza? Outra coisa importante, o ar ele ocupa todo espaço que outro corpo não esteja ocupando. Ou seja, se tivesse, por exemplo, uma bolinha de gude, uma bolinha de tênis de mesa, tá? De ping-pong, dentro dessa bexiga, o ar ele ocuparia todo o espaço sobrando em volta dessa bolinha, certo? Porque já tem um outro corpo ali dentro, uma outra matéria ali. Então, o ar, ele não tira aquela bolinha e ocupa, ou ele invade a bolinha, entenderam? Então, ele vai ocupar apenas o lugar que está vazio, que não tem um outro corpo ocupando. Isso é bem importante. Sobre a compressão e a elasticidade do ar. O ar, ele pode ser comprimido, ou seja, o que é comprimido? É diminuir, tá? É diminuir, comprimir é diminuir, apertar, beleza? Em volumes menores. Então, como eu falei para vocês, o ar, ele é composto de gases. E esses gases, eles formam moléculas, tá? Aqui, por exemplo, no desenho, essas bolinhas azuis representam essas moléculas. Então, a molécula do ar, quando ela está mais distante umas das outras, eu digo que o ar ele está mais rarefeito. Quando essas bolinhas de ar aqui, essas moléculas de ar estão mais próximas umas das outras, ela está mais comprimida, beleza? Elas estão mais pertinhas, as moléculas estão mais próximas umas das outras. Então, aqui na seringa, a gente pode entender isso. Então, aqui é uma seringa parecida com essa da imagem, olha só. Deixa eu aumentar aqui. Parecida com essa da imagem. Essa seringa, então, o que acontece? Se eu apertar, ela tem uma pontinha aqui onde vai a agulha, tá? Só que eu tirei a agulha, eu tô fazendo só com a seringa. Então, esse êmbolo, ele é aquele que suga o sangue ou aplica vacina, remédio, enfim.
né? Então, o que acontece? Se eu tampar esse orifício aqui, vai ficar muito mais difícil de eu conseguir puxar. Eu não consigo puxar, eu tô fazendo bastante força, ó. Só que é muito difícil puxar. Por quê? Porque não tem ar aqui para entrar dentro desse êmbolo. Isso comprova, então, que o ar, ele tem matéria, certo? Ele ocupa um espaço, beleza? Aí o que diz aqui, questão da compressão e elasticidade do ar. O ar, ele pode, as moléculas de ar, elas podem ficar mais apertadinhas entre elas ou mais espaçadas, tá? E a questão da elasticidade, o que é algo elástico? É aquilo que vai e volta, certo? Então o ar, ele também tem uma certa elasticidade. Então se eu comprimir essas moléculas, elas podem voltar como era antes, tá? Isso é a elasticidade do ar. Beleza? Então, por exemplo, eu tenho ar aqui, enchi de ar o meu êmbolo, tá? Se eu tampar aqui, ó, ele vai ir até um determinado momento só. Eu tô fazendo força, ó. Ele vai só determinado, porque eu comprimi essas moléculas. As moléculas, elas estão muito próximas entre si. Nesse caso aqui, é que eu tô fazendo força para comprimir. E a elasticidade é quando eu soltar aqui, ó, ele vai voltar ao normal, tá? Então, quando eu comprimo, ele vai soltar sozinho, tá? Isso é a elasticidade do ar, ou seja, o ar, as moléculas de ar, eles podem ficar bem juntinhas umas das outras, mas eles também podem voltar ao normal como era antes, depois dessa pressão feita. Essa pressão que eu fiz foi ali com o meu dedo que eu apertei, no caso, tá? Mas tem vários outros tipos de pressionar o ar dessa forma. O ar também, ele tem uma resistência e ele também pode se expandir. Como assim? No caso da expansão, o que é expandir? Uma pessoa espaçosa, que se expande, uma pessoa expansiva, o que é? Ela se abre, é uma pessoa bem espaçosa, né? Então, a expansão do ar, o ar também ele se expande, certo? Se ele está comprimido em um determinado local. E essa força que faz com que ele fique comprimido não exista mais, ele vai se expandir, ele vai se espalhar. Por exemplo, o cheiro das coisas, né? Tem vários cheiros ruins, né? Mas vamos pensar num cheiro bom. No cheiro do perfume, por exemplo. Quando a gente abre o frasquinho do perfume ou quando espirra o perfume, o que acontece? Aquele ar que estava comprimido ali dentro vai se expandir para o ar, a gente sente um cheiro no ambiente. Às vezes esse cheiro, se o ambiente estiver fechado, essas moléculas de ar vão ficar ali naquele ambiente. Então o cheiro vai ficar por ali por um bom tempo, até esses gases se dissiparem, beleza? Então tem uma expansão também, por exemplo, no caso do perfume. Quanto à resistência do ar. O ar, o que é algo resistente? É algo que, por exemplo, empurra e ele volta, ele é resistente. Ou seja, o ar ele também tem essa propriedade. Os gases que compõem o ar. O ar ele entra em contato com toda a superfície da matéria que existe, certo? Então, ele entra em contato com a nossa pele, entra em contato com os objetos, entra em contato com tudo. Por exemplo, no caso do paraquedista, quando o paraquedista não abre o paraquedas e ele cai do avião, a velocidade com que ele cai em direção ao núcleo da Terra, né, ao solo, por causa da gravidade, lembram lá? A velocidade dele é muito maior, ele cai muito rápido, certo? Porque não tem nada ali entrando, apenas o corpo dele que está em contato com o ar. Então, a resistência que o ar tem sobre ele é muito pouca, é pequena. Mas quando ele abre o paraquedas, que é um material que tem uma extensão maior, o que acontece? Quanto maior a superfície, mais ar vai de encontro a ele. Isso faz com que, então, ele suba e vá descendo bem devagar, daí porque a resistência do ar vai diminuindo. Então, a resistência do ar, ela vai depender da superfície de contato que ela está. Beleza? Então, o corpo de uma pessoa é muito pequeno, é pouco contato com o ar que tem. Mas o paraquedas tem um contato muito maior com o ar. Isso vai fazer, então, que o ar lute contra ele de uma forma mais forte, impedindo, então, que a
a velocidade com que essa pessoa chegue ao solo seja muito alta, né? Então, isso vai diminuir a velocidade que a pessoa vai chegar no solo, por causa dessa resistência que o ar faz nessa superfície maior, beleza? Em relação à pressão do ar. O ar, então, como eu falei para vocês, ele tem uma pressão. O que é pressão? É uma força, tá? O ar tem força, os gases têm força. E como eu posso descrever isso de uma forma melhor, tá? Por exemplo, quando a gente bebe alguma coisa com canudo, por exemplo, tá? A gente vai falar, eu vou dar um outro exemplo também de pressão do ar, mas é para a gente entender primeiro o que acontece, tá? A pressão do ar, o ar tá em tudo, certo? Aqui em volta da gente tem ar. Quando a gente bebe um líquido por canudo, o que acontece? Como esse líquido vai entrar na nossa boca? Como isso? Tá? O que isso tem a ver com o ar? Tem tudo a ver com o ar, tá? Por exemplo, o ar, ele tem uma força, que eu chamo de pressão, essa pressão do ar, tá? Aqui na atmosfera, que a gente já estudou que a atmosfera ela tem gases, vários gases, esses gases que ocupam esse espaço todo, que não tem outro corpo ocupando, tem ar, onde não tem, eu não vejo objetos materiais, tem ar ocupando, porque o ar se expande, beleza? Então, no copo, tem aqui, por exemplo, no desenho, ó, tem um copo que tem um líquido aqui em roxo, que vem até aqui. E tem um canudo inserido aqui na boca da pessoa. O que acontece para que esse líquido que esteja aqui suba em sentido contrário da gravidade? Tem que ter essa diferença de pressão. Então, se eu tiver uma diferença dessa força do ar, então o ar ele vai se mover, beleza? Como acontece? A pressão atmosférica ela vai empurrar esse líquido, porque ela tem uma força, tem resistência, lembram? Ela empurra tudo que ela encosta, certo? Então, essa pressão atmosférica vai empurrar esse líquido, porque vai ter uma diferença de pressão aqui, porque aqui fora o líquido está sendo empurrado para dentro do canudo, certo? Já o ar que está aqui dentro do canudo está sendo sugado para dentro da boca. Então, a força com que esse ar é sugado para dentro da boca é menor do que essa pressão, com essa força que aqui fora tende a empurrar o líquido para dentro do canudo. Então, essa diferença de pressão, essa diferença de forças faz com que o líquido se mova, tá? Então, nesse caso aqui do copo, o líquido vai se mover por causa dessa diferença de pressão. Beleza? O ar vai se mover para dentro da boca e o ar aqui de fora vai se mover, vai entrar no copo. E isso vai fazer com que o líquido se mova, beleza? Então, um simples suco tem tudo a ver com as propriedades do ar, graças a essas propriedades do ar, beleza? Por exemplo, se tentasse beber por canudo lá na Lua, onde não tem gravidade, onde não tem pressão atmosférica, o que aconteceria? Será que isso aconteceria? Será que, se não existe essa força aqui para empurrar o líquido para dentro do canudo, será que esse líquido, mesmo sugando, a pessoa sugando, ela conseguiria tomar? Não, porque não tem essa força aqui fora para empurrar esse líquido para dentro do canudo, tá? No caso lá da Lua. A pressão atmosférica e a altitude. Provavelmente vocês já falaram disso lá em geografia. Ou se não falaram, vão falar muito provavelmente em breve, beleza? Mas só para a gente ter uma ideia. A pressão atmosférica ela é bem importante aqui no nosso planeta, né? Porque o que ela nos diz? O que quer dizer alta pressão, baixa pressão, maior altitude, alta altitude? O que uma coisa tem a ver com a outra? Todo mundo se lembra que altitude é altura, tem a ver com altura, certo? Então, por exemplo, nós estamos em Florianópolis, que é uma cidade a nível do mar, ou seja, nós estamos no mesmo nível que o mar está. Mas, por exemplo, se for subir a serra, ir lá para Lages, ir lá para São Joaquim, por exemplo, que é uma cidade com grande altitude, ou seja, ela vai subindo, tá? O relevo dela é maior do que nós estamos aqui. Então, a altitude lá é maior porque ela está mais alta do que o mar, beleza? Isso quer dizer altitude. A pressão do ar, ou seja, a força com que os gases atinge qualquer superfície aqui na Terra, vai mudar dependendo
da altitude que aquela cidade está, ou aquele objeto, enfim, o que você queira estudar, tá? Por exemplo, aqui, ó, o que quer dizer essa pressão? Também tem a ver com aquela questão da compressibilidade do ar, da compressão do ar. Porque as moléculas de ar, quanto mais juntinhas elas estão, mais força ela tem sobre a superfície que ela toca. Quanto mais alto, maior altitude, mais afastadas essas moléculas estão umas das outras. Beleza? Como representa aqui na imagem. Ó, quanto mais... Aqui tem o mar aqui embaixo, certo? O nível do mar aqui embaixo. Aqui tem uma montanha representando, né? Então, nós que moramos aqui no nível do ar, por exemplo, o ar que tem aqui, que nós respiramos, ele tem uma pressão alta, uma pressão atmosférica alta, tá? Ou seja, o que isso quer dizer? Que as moléculas, ó, cada pontinho azul desse aqui representa uma molécula de ar. Quer dizer que cada molécula, ela estão muito próximas, muito juntas umas das outras. Conforme vai aumentando a altitude, por exemplo, se aqui é Florianópolis e aqui em cima é São Joaquim, por exemplo, tá? Uma representação. Claro que fica quilômetros de distância um do outro, mas só para a gente entender como é que funciona. Lá em São Joaquim, por exemplo, que tem maior altitude, o ar lá, as moléculas, elas estão bem mais separadinhas umas das outras, beleza? Porque está longe do nível do mar. Porque a água, ela faz com que as moléculas fiquem muito próximas umas das outras. Por isso que mais perto da água, as moléculas ficam mais próximas. Enquanto mais longe, mais afastadas. Mais alto também, né, na atmosfera, que é a questão mais próxima da atmosfera lá em cima. Beleza? Então, menor número de partículas de ar, ou seja, elas estão mais afastadas umas das outras. Beleza? Então, é menor a pressão. Então, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Beleza? E quanto menor a altitude, maior a pressão atmosférica. Como isso é importante para a gente entender a questão da pressão atmosférica, por exemplo, na nossa respiração. Porque dentro do nosso ar, lembra que eu falei que tem a diferença de pressão? Isso vai ser muito importante a gente entender como funciona o nosso sistema respiratório. Porque quando nós respiramos, inspiração, nós estamos trazendo o ar que tem fora do nosso corpo para dentro do nosso corpo. Para isso acontecer, tem que ter uma diferença de pressão. Quando a pressão fora está maior do que a pressão dentro do nosso pulmão, o ar tende a entrar para completar isso. Né? As moléculas estão muito espaçadas lá dentro de ar. Então, esse ar que tem muita molécula aqui fora tem que entrar para onde tem menos. Isso é diferença de pressão. Por isso que acontece a nossa inspiração e expiração. É graças a essa diferença de pressão. Só que isso não se dá automaticamente, certo? Temos um sistema no nosso corpo que façam que isso aconteça, tá? Porque isso não acontece de forma espontânea. Então, o nosso corpo, ele tem as costelas, que elas se espaçam, ou seja, as nossas costelas, os ossos aqui do nosso tronco, elas ficam mais afastadas umas das outras. Temos músculos especializados nesse processo para aumentar essa caixa torácica, porque precisa entrar muito ar lá dentro, então precisa aumentar essa caixa torácica. Certo? Então, na inspiração, a caixa torácica aumenta para que mais ar entre, certo? Porque a pressão lá dentro está menor que a pressão aqui fora. Então, o ar vai entrar. Na expiração, quando a gente solta o ar, então a pressão aqui fora está menor do que lá dentro. Nisso, o gás que está lá dentro vai sair. Tá? E também temos, isso também acontece de forma espontânea, então nós temos um sistema no nosso corpo especializado para fazer isso, e tudo tem que se comunicar bem bonitinho, senão dá algum problema, beleza? Então tem vários problemas respiratórios que impedem que aconteça essa troca gasosa, que a gente chama, a troca de gases, porque quando a gente inspira gás oxigênio. A gente inspira gás oxigênio, é um tipo de gás. Esse gás vai entrar em cada célula do nosso corpo lá dentro e realizar diversas funções que a gente vai ver mais adiante, tá? Nos outros anos. E depois, temos alguns gases que também devem sair do nosso corpo, não podem ficar lá dentro. E aí a gente
expira para soltar esses gases. Então, tudo isso tem que funcionar bem equilibradamente, para tudo funcionar bem. Senão, podem dar vários problemas, como problemas respiratórios, por exemplo, porque a gente sabe que não é só gás oxigênio que vai entrar, certo? Tem poeira, tem poluição, tem pólen, tem muitas outras coisas que podem vir junto com esse gás oxigênio. E nem tudo o nosso corpo utiliza, inclusive é ruim para o nosso corpo. Então, tem que sair isso, né? Mas só que ao passar da nossa vida, esses gases podem se acumulando no nosso organismo. Isso pode fazer mal, beleza? Mas tudo isso tem a ver com a pressão atmosférica, tá? Graças a essa diferença de pressão do ar, essas propriedades do ar. Então, o ar, ele não é só um gás qualquer. Ele tem várias características bem importantes para muitas coisas, como a gente viu. Aí também tem o caso quando, por exemplo, quem já foi viajar para a serra ou para um lugar com maior altitude, que agora vocês já sabem o que a gente sente entupir o ouvido. Isso quer dizer a diferença de pressão atmosférica nesses lugares. Então, quando aumenta ou diminui a altitude de um local, a pressão atmosférica muda, como a gente viu. E o nosso corpo vai responder a isso. No caso, quando entope o ouvido, é uma maneira de proteção do nosso corpo. Por quê? Porque dentro do nosso ouvido, nessa região aqui, ó, essa aqui é a orelha externa, tá, que a gente chama. Aqui é a orelha média, que fica no meio do caminho. E lá mais para dentro é a orelha interna, onde é produzido som e tem várias células especializadas de sensibilidade. Tá? Aqui no ouvido médio, orelha média, que é esse pedaço aqui onde tem o tímpano. O tímpano é uma membrana, ou seja, é uma pelezinha muito fininha. E graças à diferença de pressão dentro do nosso cérebro e fora da nossa cabeça, isso que vai formar o som, beleza? Então, qualquer mudança de pressão atmosférica, o tímpano ele vai responder a isso. Tá? Então, uma forma de uma mudança muito brusca, muito repentina de pressão atmosférica, o tímpano ele tende a fechar. Ele fecha e ele não emite nenhum som, porque a leveza com que ele se move, essa membrana se move, é que forma o som. Só que se tem uma pressão atmosférica muito rápida, repentina, ele fecha, ele para, ele não produz nenhum som. Né? É o que acontece que a gente fala, meu ouvido entupiu. Na verdade, é isso que aconteceu. Aconteceu uma pressão atmosférica, uma mudança de pressão atmosférica muito repentina. E o nosso corpo está se prevenindo para que não ocorra nenhum problema. Inclusive no tímpano, né? Estourar o tímpano. Isso também se dá com sons muito altos. Porque o som, ele emite uma frequência. Isso faz o tímpano se mover, como eu falei para vocês. É dessa forma que ele forma o som. Então, sons muito altos causam muito altas frequências. E o tímpano pode até se romper de tanta frequência que tem e pode não produzir mais som nenhum, pode acabar acarretando em surdez. Então, é muito importante não ouvir sons muito altos, principalmente no fone, que ainda está mais próximo ainda do tímpano, né, o fone. Então, tem que tomar muito cuidado, não pode ouvir som muito alto, porque pode afetar o nosso ouvido. Beleza? E agora vocês sabem por quê. Então, uma curiosidade para vocês. Falando em questão das propriedades do ar e tudo mais, né, que a gente respira, como é que funciona, então? Como é que o ar, os gases se comportam quando a gente está numa altitude muito grande? Por exemplo, dentro do avião, né? Então, o avião, ele tem que tomar a tripulação, que são todas as pessoas que trabalham no avião, que são as aeromoças, os aeromoços, os pilotos, é a tripulação. A tripulação, ela tem que tomar muito cuidado com isso. Todo o avião, ele é projetado de uma forma para que, pensando nessas propriedades do ar, justamente para não afetar o nosso corpo, né? Então, ele está numa altitude muito grande. Se São Joaquim já está numa altitude alta, imagina um avião. Ele está numa altitude muito maior. Então, a pressão atmosférica, ela vai agir de uma forma totalmente diferente sobre o nosso corpo, beleza? Então, é preciso pressurizar o avião. O que isso quer dizer, será? Né? Então, fica aí a curiosidade para vocês pesquisarem e para a gente conversar nosso próximo encontro ao vivo.
beleza? Por que é importante pressurizar o avião? E se não pressurizar o avião, o que pode acontecer? O que isso tem a ver com as propriedades do ar? Beleza? Então, fica aí a curiosidade para vocês pesquisarem, para vocês pensarem. Tem um texto ali no livro de vocês também que fala um pouquinho sobre isso. Então, fica a dica aí para vocês pesquisarem e a gente conversar no nosso próximo encontro. Belezinha? A gente se vê em breve, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.